Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Amados, que Deus abençoe abundantemente, grandemente, a sua vida, a sua casa, seu lar, sua família. Amados, quero aqui agradecer a presença de vocês, agradecer a presença daqueles que não são membros da igreja presbiteriana, mas que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe. Amados, abra então, pegue a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho para que nós possamos ler Provérbios capítulo 11, versículos 6 e 7. Provérbios capítulo 11, versículos 6 e 7. Pegou a sua Bíblia? Então abra agora em Provérbios capítulo 11, versículos 6 e 7, e o texto diz assim: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos, que são o mesmo que os falsos, serão apanhados. Morrendo um homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Vamos orar então? Deus Santo, a tua palavra, que é a verdade, foi lida. E a tua palavra diz que a verdade, ela liberta o homem do engano, do erro, da maldade, da corrupção. E falando da palavra, ela também revela quem é Jesus, o dono da palavra, Deus. É por isso que quando nós somos encontrados por Cristo Jesus, nós somos encontrados com a única verdade, de onde a verdade emana dele, do seu Filho Cristo Jesus. E nós te louvamos. Vamos meditar na tua palavra. Sabemos que não temos capacidade por nós mesmos, e não temos mesmo. Mas obrigado por saber que o Senhor enviou o Consolador, o Deus Espírito Santo, para continuar a nos ensinar a respeito das verdades sobre o teu Filho Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados, novamente nós temos diversos provérbios sobre diversos assuntos, continuando a lição iniciada no capítulo 10 de Provérbios, que são os provérbios antitéticos ou opostos. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Salomão ainda trabalha com os contrastes. Olha só, também é a ideia de contraste, nos fazendo ver que o melhor é andar retamente diante de Deus, em santo temor e reverência fiel para o seu tempo, para a seu tempo melhor, sermos fartamente recompensados, enquanto o ímpio, ele vai sofrer o castigo eterno. Então veremos aqui a ênfase no contraste, nesses provérbios antitéticos dos opostos, que se tratam entre o ímpio e o justo, e as suas respectivas ações. Ações como engano e honestidade, soberba e humildade, sinceridade e falsidade, benignidade e maldade, perversidade e bondade, riqueza e pobreza, hipocrisia e franqueza, o fofoqueiro, mexeriqueiro e o discreto, o justo e o ímpio, o fiel e o infiel. E ainda Salomão nos mostra que o desejo dos justos, só relembrando aqui novamente, justo aqui não é alguém que tem um caráter impecável, é alguém que anda e vive de forma irretocável, não é isso, mas é aquele que foi justificado em Cristo Jesus, como nós já temos aprendido lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé.
nós somos justificados em Cristo Jesus, não é mérito nosso, então assim, não tem a ver com isso, com essa questão da moral. É por isso que mostra essas questões aqui que Salomão vai mostrar, quando ele diz que o desejo dos justos ele é contrastado com a esperança dos ímpios, e o que distribui é comparado com o que retém. Ambos, tanto um quanto o outro, portanto, têm desejos, esperanças e expectativas, porque colocam a sua confiança e sua aposta naquilo que acreditam. Você percebe isso naturalmente. Mas o justo, esse que nasceu de novo em Cristo Jesus, que serve a Deus, ele acredita em Deus, enquanto o ímpio, ele acredita na sua impiedade, ele acredita na sua força, ele acredita nele mesmo, coisas assim. Por isso, o justo, ele é considerado como árvore de vida, não por ele mesmo, não porque ele pode gerar essa vida por ele mesmo, ou ele pode trazer vida por ele mesmo, mas a ideia é, Deus nos dá a vida, então assim, e todos aqueles que vão se aproximando do justo, vão se aproximando daqueles que são servos de Cristo Jesus, eles dão frutos, e esses frutos são, até meu pastor Alessandro falou sobre isso no domingo, tem a ver com aquilo que você externa do seu interior, que é o fruto do Espírito, que é amor, é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então assim, atitudes que vão demonstrando aquilo que Deus já fez em nós. E o interessante é que quanto mais esses frutos são evidenciados, mais esses frutos eles se evidenciam no sentido assim, de se tornar cada vez mais visto, não para que a glória seja do homem, mas para que a glória seja de Deus. Então, andar de uma forma reta diante de Deus não é andar fazendo armações para conseguir vantagens por aí. Então, não se esqueçam de que os ímpios e todos os que seguem o seu caminho terão como fim o juízo eterno de Deus. E eu quero te chamar a atenção para o nosso tema nessa noite, sobre aquilo que nós vamos conversar nessa noite. E o tema da nossa noite é o livramento dos retos, dos justos, dos salvos em Cristo Jesus, em contraste com a maldade dos falsos e a morte sem esperança do perverso. Vamos repetir de novo? O livramento dos retos, em contraste com a maldade dos falsos e a morte sem esperança do perverso. E o nosso primeiro ponto dessa noite a maldade é um laço para os pés. A maldade é um laço para os pés. Olha o versículo 6 novamente aí com a sua Bíblia aberta, o que diz: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos, os falsos serão apanhados. Esse versículo é muito parecido com o texto anterior que nós estudamos ontem, mas suas sutis diferenças o tornam particularmente útil na vida de quem quer ser sábio e estar debaixo do controle da comunhão do Senhor Deus. O versículo que precede o versículo 6 enfatiza a inutilidade da riqueza diante da morte física e da morte espiritual, conforme segue. Olha só: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Percebeu? Mas pela sua impiedade cai o perverso. O versículo 6 que nós estamos estudando também aponta para o fato de que as ações justas podem livrar o homem de uma vida abreviada pelo mal e da condenação eterna no tribunal divino. E esse versículo, por sua vez, aponta a consequência do mal, não como agora morte. Ontem nós vimos como morte, mas aqui não como morte, mas como aprisionamento, ou seja, a perda da liberdade. É por isso que Jesus ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque quem é a verdade? A única verdade que pode libertar é Cristo Jesus. É por isso que aquele que não serve a Cristo Jesus, ele está aprisionado. É isso que Salomão quer dizer. Nesse sentido, prisioneiros do sistema judicial podem comprovar
a veracidade desse ensino. Contudo, há outro modo de ser aprisionado por causa do desejo, que não seja em um presídio com grades, muros ou cárceres. Perceba isso, olha só. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde também o teu coração. Sabe por quê? Porque dele procede as fontes da vida, ou também da morte. Porque quando você olha, você vai perceber isso. O profeta Jeremias, ele diz lá no capítulo 17, versículo 9, assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quando você vai para o capítulo 7 de Marcos, do versículo ali 21 em diante, você vai perceber que Marcos trata essa ideia do desejo. Ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e de dentro do coração é que procede o roubo, o furto, o adultério. Olha só, é porque do coração é que vem esses desejos, essas coisas todas. E quem é que pode nos ajudar a vencer isso? Somente Cristo Jesus, a verdade eterna. Aquilo que nós temos aprendido aqui em Provérbios, que é a sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria. Ou seja, em meio a tudo isso, o infiel, o não crente, aquele que não coloca a sua fé e esperança em Cristo Jesus, mas busca os seus próprios caminhos e vive para satisfazer os seus anseios, então por este motivo pode se tornar, olha só, um prisioneiro do seu próprio desejo ou da sua própria cobiça. Seguindo esse pensamento, é tão comum vermos pessoas que, apesar de terem muito mais do que precisam, vivem infelizes e insatisfeitos com as coisas que não têm do que com as que já têm. Assim, possuem muito, mas vivem aprisionadas pelo desejo de mais coisas. Logo, o mundo inteiro não bastaria. É como um homem casado que não está satisfeito somente com a sua esposa e aí procura se aventurar com várias outras, porque olha só, não está satisfeito com aquilo que tem. É isso que a Bíblia está falando, é isso que Salomão está falando, por causa desse desejo do coração que é enganoso, e só Jesus pode dar um jeito nesse coração. É por isso que o mundo inteiro não bastaria para essas pessoas. Por isso só há um remédio. Sabe qual é? A justiça de Cristo Jesus. É o único remédio para essas coisas todas. Porque diante do sistema judicial, viver de forma justa, ainda que seja mais árduo e cansativo, com limites e privações, mas quando você vive dessa forma, isso garante o reconhecimento de inocência, não no sentido de que você não tenha culpa, não tem, mas diante das autoridades, a sua forma de viver, de externar as suas palavras, de externar aquilo que você crê, de externar a sua forma de fazer negócios e tudo. Olha só, isso te traz liberdade e mantém você diante das autoridades como alguém diferente. Diante dos anseios da alma, a justiça de Deus infundida na vida dos seus servos os liberta cada vez mais da escravidão da cobiça, da inveja e do descontentamento, sem falar na alforria da depressão e do descontentamento. Olha só, e isso é tão interessante, porque a Bíblia ela diz para mim e para você assim: se nós temos o que comer, o que vestir, nós devemos nos alegrar com isso, porque nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Isso é fantástico, amados. E aí o pastor Alessandro sempre nos lembra disso, que nós temos mais do que nós precisamos. Olha só, se você tem 2 calçados, você precisa de 2, você só usa um de cada vez. Está percebendo? É isso que Salomão está mostrando, é isso que a Bíblia está falando, é isso que nós precisamos entender da palavra de Deus. Afinal, as coisas mais valiosas não são aquelas que cobiçamos, mas as que a graça do Senhor já nos permitiu alcançar, que Deus já nos concedeu. Entenda que vale a pena então viver nesse mundo de forma honesta, mesmo que a integridade, nós até aprendemos isso ontem, prive você dos tesouros da terra, mas ela vai conceder paz na nobreza e livramento na hora da crise. Logo, uma consciência sem culpa é melhor do que a riqueza iníqua e o caráter
íntegro vale mais do que o sucesso meteórico, e a justiça dos retos os livrará, se não diante dos seres humanos, certamente diante de Deus. Por exemplo, olha só, José do Egito foi considerado culpado pelo tribunal humano, mas ele foi inocentado diante do tribunal divino. O profeta Daniel foi condenado à cova dos leões pelos homens, mas a sua integridade e o temor a Deus o livrou da morte. João Batista, mesmo degolado por ordem de um rei bêbado, insano, tem sua memória abençoada na terra, por causa do seu temor a Deus. Mas não é assim com o ímpio, porque ele pratica o mal às escondidas e na calada da noite. Porém, aquilo que ele faz no anonimato, Deus traz à tona em plena luz do dia. Porque os pérfidos, os falsos, serão apanhados na sua maldade, e eles cairão na própria armadilha que arquitetaram para os outros, e por isso perceberão e receberão a maldita recompensa de seus próprios atos malignos. E a Bíblia afirma que só os loucos zombam do pecado, pois estes serão apanhados pelas cordas dos próprios pecados. E o salário, a Bíblia diz que do pecado é a morte. Vamos ao nosso segundo ponto sobre o livramento dos retos em contraste com a maldade dos falsos e a morte sem esperança do perverso. Nosso segundo ponto é: a esperança do ímpio é pura frustração. Olha só o versículo 7, o que diz aí, lê aí comigo novamente na sua Bíblia. Diz assim: morrendo o perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, nós percebemos que hoje estão na moda os programas de competições culinárias. Há um bom número de programas de televisão desse tipo: cozinha sofisticada, culinária tradicional, comidas com ingredientes surpresa, bolos e cupcakes. São temas de um número de competições maior do que é possível assistir, onde os pratos e as técnicas são variadas, mas uma constante marca entre todos esses certames traz aos seus participantes, que é o desejo de vencer. E cada competidor mantém viva essa esperança, o de ser campeão e o ganhador de um bom prêmio em dinheiro, de um emprego glamuroso e de um renome para a sua empresa. E o interessante é que quase todos têm a certeza de que vão ganhar. Você percebeu? Quase todos eles entram com aquela ideia assim: eu é que vou ganhar, até serem eliminados. Então a indignação e a surpresa tomam conta deles bem antes de a decepção lhes encher o coração. Afinal, quando são eliminados, o seu sonho acaba. Salomão conhecia esse aspecto da vida e da morte, e segundo Salomão, o ímpio mantém expectativas para a sua vida que são semelhantes ao desejo de sucesso dos cozinheiros que vemos na televisão, onde o seu objetivo é ser rico, poderoso, influente, respeitado e ter uma vida longa e tranquila. É nisso que os ímpios, o não crente, põe a sua esperança e os seus parâmetros para uma vida feliz e bem-sucedida. Mas, infelizmente, todas as suas aparições do tipo: o céu é o limite, morrem junto com ele no dia do seu funeral. E esses objetivos perecem porque são embasados em valores tão passageiros como a vida e o tempo, e por isso não podem acompanhar ao ímpio depois de sua partida desse mundo. Você nunca viu ninguém aí com a fazenda quando é morto, quando morre, ser enterrado e diz assim: o fulano foi enterrado com a sua fazenda, com 5.000 cabeças de gado? Não acontece isso, porque o seu poder perece em seu túmulo, de modo que o enterro tem mais de um defunto. O versículo 7 não fala, como nos outros casos, do que acontece com a esperança do servo de Deus, mas podemos chegar a elas apenas observando. Observem o versículo 7 novamente. O que acontece com o tolo? Se a esperança do insensato morre com ele, a esperança do justo o aguarda
na sua partida, a fim de o premiarem pela eternidade. Isso porque a esperança do servo de Deus está em fatores que não perecem com o tempo, mas que se realizam justamente no futuro, em especial depois de sua partida dessa vida. Sendo assim, não é possível não notar a sabedoria nas palavras de Jesus ao afirmar: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Ainda diz o ditado popular que a esperança é a última que morre, mas ela morre. Então, quando o perverso morre, morre com ele a sua esperança. E isso porque a sua esperança se limita a este mundo e a esta vida. Logo, todo investimento do perverso encerra quando ele desce à sepultura, onde tudo o que ele ajuntou ficará aqui mesmo, porque ele nada trouxe, nem levará nada desta vida. Sabem por quê? Porque a expectação da iniquidade desvanece, como a névoa. E o mais grave, porém, é que o fim da linha do perverso não é o túmulo gelado, mas sim o de uma eternidade de trevas e tormentos, onde ele será para sempre banido da presença do Deus vivo e poderoso. Porque a esperança do perverso desemboca no mais tormentoso desespero. Mas aqueles que esperam em Deus têm uma viva esperança. E esses renovam as suas forças em Deus e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque caminham no vigor do Deus onipotente. É por isso que aqueles que esperam no Senhor não fecham as cortinas da vida no ocaso da existência, pois a morte para eles não é o fim da jornada, mas o amanhecer de uma eternidade de gozo inefável e cheio de glória. Porque a esperança do cristão não é uma quimera e nem um devaneio, não é uma utopia e nem uma ilusão, é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Rei da Glória, é a nossa esperança. Se o homem ímpio não tem esperanças após a morte, e sua expectativa é a ira, o oposto é que a expectação do justo é alegria. Então o autor aqui olha pela fé além da sepultura, como fizeram Jó, Davi, Daniel e tantos outros que serviram e servem a Deus. Pois bem, amados ouvintes, se o Senhor Jesus Cristo é a sua esperança, legal. Se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, beleza. Sabe por quê? Porque hoje nós aprendemos que o livramento dos retos, ele é em contraste com a maldade dos falsos e a morte sem esperança do perverso. E o nosso primeiro ponto foi a maldade, é um laço para os pés. E o segundo ponto foi a esperança do ímpio é pura frustração. Mas a esperança daquele que é justificado em Cristo Jesus, ela é fato. Se você é justificado em Cristo Jesus, se você já fez um compromisso com Jesus, se você anda com Jesus, você é feliz. Se você não é feliz, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E aquele que serve o Senhor é alegre. Vamos orar? Grande Deus, louvado seja o Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Deus, obrigado pelos irmãos que concederam um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua palavra, a mensagem do Senhor nessa noite. Os abençoe. Que o Senhor Deus os assista. Que o Senhor Deus leve essa palavra a cada coração conforme a sua necessidade. Em nome de Cristo Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Mais uma vez quero agradecer a presença daqueles que não são membros da Igreja Presbiteriana
mas que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que Deus abençoe também a sua vida, meus amados irmãos. Até amanhã, se Deus nos permitir, com o nosso amado pastor Alessandro, às 7h30 da noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.